Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de termodinâmica. Então vamos dar continuidade ao nosso curso hoje e hoje nós vamos começar um assunto novo. Tá? Na nossa última aula a gente falou sobre como nós computaríamos a nossa equação combinada da primeira e segunda lei da termodinâmica para um sistema de várias variáveis e vimos que nós tínhamos um princípio chamado princípio Carat-Theodor, que foi quem elaborou, Augustin Carat-Theodor, em que ele assegurava que a entropia de um sistema ela sempre tende a aumentar. Né? Então, a gente vai encerrando por aqui agora a parte da segunda lei, e daqui para frente a gente vai começar a ver a entropia em outras funções, em outros sistemas físicos. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre duas funções novas que envolvem entropia, envolvem outras variáveis que nós vimos no nosso curso, que são as funções de Helmholtz e a função de Gibbs, certo? Quando nós começamos o nosso curso, nós começamos o curso de uma maneira muito simples, né? Porque era início de curso, né? E o início ele é sempre mais simples. E naquele momento a gente sempre estudava o nosso sistema, especificamente um sistema PVT, em função apenas das nossas variáveis pressão, volume e temperatura. Né? E com isso a gente conseguiu estudar as equações de estado de um gás ideal e também de um gás de Van der Waals, certo? E aí, conforme os conceitos foram evoluindo, surgiu uma nova variável do nosso sistema, que fazia parte agora, junto com a equação de estado, que fornecia as propriedades do nosso sistema, que era a energia interna. Então, a gente definiu o que era a energia interna quando entramos no conceito da primeira lei da termodinâmica. E nesse mesmo escopo da primeira lei da termodinâmica, nós definimos uma outra nova propriedade. Né? Dessa vez, agora, não mais basicamente apenas como função das variáveis de estados PVT, né? Mas também com uma combinação da nossa energia interna, que nós tínhamos recém-definidos, com uma combinação da energia interna e das variáveis de estado, que é basicamente a nossa entalpia. Tá? Então, a partir daí, a gente passou a conhecer os nossos sistemas ou a determinar as propriedades do nosso sistema em função da energia e das variáveis de estado. E o próximo passo que nós demos no curso foi de estudar, além das equações de estado, agora nós passamos a estudar também a equação da energia. E nós escrevíamos a energia como função das nossas variáveis independentes, né, aos pares sempre, T e V, T e P, P e T e assim por diante. Ou seja, o que nós fizemos, a gente evoluiu de um sistema em que nós só estudávamos 3 variáveis, P, V e T, e passamos a estudar agora 5 variáveis, P, V, T, a energia interna, e agora uma combinação da minha energia interna com as minhas 3 variáveis de estado, que era o que nós chamávamos de entalpia. Então, na aula de hoje, nós vamos definir outras 2 novas funções que são combinações lineares das nossas variáveis de estado, PVT, e das nossas variáveis da equação de energia, seja elas a energia interna ou a entalpia. Certo? Então, só para a gente começar a nossa aula, vamos deixar um textozinho aqui no nosso PDF. Então, vamos definir na aula de hoje, né, novas propriedades do nosso sistema. E essas propriedades elas vão ser dadas a partir de combinações lineares das nossas equações de energia, que é a entropia, a energia interna e também a entalpia, tá? Junto com as variáveis PVT, certo? E como exemplo, como havia dito, nós temos a nossa entalpia inicialmente que nós já estudamos, ok? Bom, então vamos lá. Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica é o cerne de tudo. A gente não consegue fazer nada
se não partir dela, né? Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, nós vimos que o nosso calor, ou seja, o nosso calor não, né? Desculpa. O calor fornecido por um reservatório, ele era convertido, parte dessa energia sob uma forma de trabalho, né? O trabalho convertia essa energia, mais uma variação da energia interna, que era a energia térmica do nosso sistema. Então, nós podemos escrever que o trabalho que um sistema realiza ou que é feito sobre o nosso sistema é menos a variação da energia interna, mais a quantidade de calor fornecida pelo meu reservatório. Ou seja, o calor, né, que o meu sistema vai realizar, né, ele provém de uma parte de uma energia própria dentro do nosso sistema, uma energia térmica, ΔU, e uma outra parte ele vem de fora, que é um reservatório térmico. Ok? Bom, então nós podemos escrever o meu trabalho, vamos deixar aqui como uma equação 2, né? Ele pode ser escrito então como sendo o 2 menos o 1 mais o meu calor. Então vamos escrever que o meu trabalho ele é aí o 1 menos o 2 mais o meu calor. Ok? Então, essa equação aqui, ela nos está dizendo o seguinte, né? O meu sistema ele realiza trabalho quando ele absorve calor, certo? E quando a energia térmica do meu sistema diminui, tá? Então, o meu sistema ele libera calor, né? Para que seja ele libera energia, desculpa, para que seja convertido em trabalho, concomitante que o calor está sendo absorvido pelo meu sistema. Ok? Então, nós temos aqui uma diminuição na energia térmica do nosso sistema, mais a absorção do meu calor. Então, o trabalho, em parte, é fornecido pelo sistema e, em parte, pelo reservatório de calor. Vamos lá. Mas então, se o trabalho realizado pelo sistema ele é fornecido em parte pela própria energia do sistema e a minha outra parte pelo meu reservatório de calor, vale a pena a gente se perguntar então qual seria o trabalho máximo que o meu sistema poderia realizar. Logicamente, né, que como a minha energia interna ela é um termo negativo que está diminuindo, né? O trabalho máximo ele viria quando a energia interna fosse igual a zero, ou a energia interna do meu sistema aumentasse, vamos assim pensar. No caso em que a minha energia interna ela é igual a zero, nós podemos pensar que seja um ciclo, né? E um ciclo, todo o meu calor ele é convertido em trabalho. Já que a minha energia interna ela é igual a zero. E aí vocês vão falar, mas professor, se eu converter todo o meu calor em trabalho, isso viola a segunda lei da termodinâmica. Não, não viola. Não viola porque nós estamos falando que nós estamos tratando de um único reservatório aqui. Tá? Não é uma máquina térmica. Ok? Em um processo qualquer, tá? Se a gente imaginar, por exemplo, um gás ideal, em um processo isotérmico, todo o calor que entra no meu sistema, ele é convertido em trabalho, de tal forma que o meu sistema ele tem aqui uma expansão, certo? Então, não viola, tá? Não viola não, certo? Então, se a gente pensar que a nossa energia interna ela pode ser zero, a gente teria um trabalho máximo que corresponderia à absorção completa desse calor pelo sistema. Mas não é o caso que nós estamos tratando. A gente quer saber qual é o trabalho máximo que o meu sistema ele pode realizar, considerando que parte desse trabalho vai vir da própria energia térmica do meu sistema. Como que a gente consegue determinar, então, o valor máximo desse trabalho? Bom, para responder essa pergunta, vamos fazer aí algumas hipóteses. Tá? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um sistema
e a gente tem aqui um estado 1 e um estado 2 qualquer, tá? E esse daqui são dois estados em equilíbrio, ok? Então vamos imaginar que nós tenhamos aí dois estados em equilíbrio e que esse meu sistema, imaginar que é um sistema fechado, tá? mas não isolado, ele está em contato térmico aí com apenas uma única fonte de calor, um único reservatório térmico, tá? E esse reservatório térmico ele vai estar fornecendo aí uma quantidade de calor que tá a uma temperatura constante, tá? Então vamos colocar aqui que nós temos um reservatório. E mais ainda, pessoal, vamos imaginar nas nossas hipóteses aí, tá? Que ambos os meus estados 1 e o meu estado 2, final e em equilíbrio, eles vão ter a mesma temperatura. Então vamos supor que eles estão ainda a mesma temperatura T. Então, pela segunda lei da termodinâmica, pessoal, a gente sabe que a entropia do universo ela tende sempre a ser maior ou igual a zero, certo? Então, só que a entropia do universo ela é composta pela variação da entropia do meu sistema mais a variação da entropia do meu reservatório. Então, tudo isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, a variação da entropia do meu sistema, ele é dado pela entropia final, menos a minha entropia inicial, mais a variação da entropia aí do meu reservatório, que eu vou simbolizar apenas por R. Ok? E a nossa variação da entropia do reservatório, ela é dada, né, por menos Q dividido pela temperatura. Já que esse meu reservatório ele está a uma temperatura constante, conforme eu fiz as nossas hipóteses iniciais. Então vamos chamar isso aqui de equação 3, tá? E vamos substituir a equação, na equação 3 a minha variação da entropia do reservatório. Então nós vamos ficar S2 menos S1 menos Q sobre T tem que ser maior ou igual a zero. Então nós podemos falar que a temperatura vezes a variação da entropia inicial e final, né, do meu sistema tem que ser maior ou igual à quantidade de calor liberada pelo meu reservatório. Isso daqui, tá? Isso daqui, se a gente pensar que o processo é reversível, a gente tem que a variação da entropia do meu sistema vezes a temperatura, ela é exatamente igual à quantidade de calor. Como eu não estou fazendo nenhuma hipótese sobre o meu processo ser reversível ou não, vamos continuar com o meu sinal de desigualdade. Ok? Mas esse mesmo calor aqui, né, fornecido pelo meu reservatório, né, ele nos diz que esse calor ele é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, certo? Então, esse meu calor ele é dado pela equação 2. Vou colocar aqui dado pela equação 2. E se a gente colocar isso na nossa equação 2, nós vamos ficar então que a variação da entropia do meu sistema vezes a temperatura tem que ser maior ou igual do que o meu trabalho, menos o 1 menos o 2. Opa! Mas de onde veio o sinal de menos aqui, professor? Bom, reparem que aqui, pessoal, a minha variação da energia interna é o 2 menos o 1. Tá? Então eu só mudei. Tá? É como se eu tivesse aqui, tá? E isolei o Q. Certo? Coisinha besta, mas que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Bom, então eu posso isolar o meu trabalho, que é o que a gente quer buscar, né? O trabalho máximo. Então o meu trabalho ele tem que ser menor ou igual a U1 menos o 2 mais a temperatura vezes a variação da energia, da entropia do meu sistema, ok?
Então eu vou escrever que o meu trabalho ele é menor ou igual a U1 menos U2 menos a temperatura da entropia de S1 menos S2. Então eu inverti o sinal aqui para ficar com o sinalzinho de menos. Então olha só, reparem que eu tenho estado inicial e estado inicial de duas propriedades no meu sistema, que é a energia interna, e eu tenho estado final e estado final das mesmas duas propriedades do meu sistema, que é a entropia e a energia interna. Então vamos chamar isso aqui de equação 4, certo? E vamos definir uma nova função, então, chamada função de Helmholtz. Então, por definição, a nossa função de Helmholtz, nós vamos representá-la por F, e ela vai ser definida como sendo a minha entropia, a minha energia interna, menos a temperatura vezes a entropia. Tá? E, portanto, para dois estados em equilíbrio a uma mesma temperatura, nós podemos falar então que F2 menos F1 é igual a U2 menos U1 menos a temperatura S2 menos o S1. E a nossa equação 4, né, a última equação que nós havíamos posto, essa daqui é a equação 5. Está aqui a nossa equação 4, a gente pode escrever ela então em termos da função de Helmholtz. Ok? Então o meu trabalho ele vai ser sempre menor ou igual à diminuição da minha função de Helmholtz. Mas vamos prestar atenção aqui no que a gente fez. Que trabalho, primeiro eu pergunto a vocês, é esse? Reparem que quando nós fizemos a nossa formulação, pessoal, nós supomos que todo o meu sistema ele ficaria aqui a uma mesma temperatura T. Tá? Então a gente pode imaginar que o meu processo envolvendo aqui a ida do meu estado inicial para o meu estado final, ele é um processo isotérmico. Então, o trabalho que nós estamos calculando aqui, tá? Esse trabalho aqui, ele é um trabalho em que nós mantemos a nossa temperatura constante. E por manter a temperatura constante, pessoal, eu vou começar daqui para frente a falar que o meu trabalho ele mantém aí a temperatura constante. Então vamos escrever aqui, tá? Vamos colocar esse índice T indicando então que é a temperatura constante. Então aqui também eu vou mudar de T, tá? Vou colocar entre esses parênteses para vocês não acharem que é um trabalho total, sei lá, tá? Vamos da nossa variável termodinâmica T. Bom, e olha só que interessante então. Então, a minha função de Helmholtz, né, ela vai estabelecer um limite superior para o trabalho do meu sistema. A energia disponível, a energia térmica disponível no meu sistema, ela vai ser sempre menor ou igual é sempre se a gente estiver num processo reversível, então ela vai ser sempre menor ou igual à diminuição da minha energia livre de Helmholtz. Tá? A energia, a função de Helmholtz também ela é chamada de energia livre, porque é uma energia disponível que está no sistema. Tá? Mas ela não tem o mesmo significado do conceito de energia livre. Então, eu vou procurar me policiar e vou chamar sempre de função de Helmholtz. Então, a função de Helmholtz ela vai estabelecer um limite superior para o trabalho realizado às custas da energia térmica do nosso sistema. Certo? Então, vamos colocar isso aqui. Então, F. Okay? Então, a minha função de Helmholtz estabelece um limite superior para o trabalho em qualquer processo isotérmico entre dois estados de equilíbrio, durante o qual há um fluxo de calor proveniente de apenas um reservatório, gente. Ok? Apenas um reservatório. Se o meu processo for reversível, como eu disse para vocês, tá? Então, para um processo reversível,
o meu trabalho aí, a temperatura constante, ele vai ser igual à diminuição da minha função de Helmholtz. Ou seja, esse caso aqui é o caso em que nós temos o trabalho máximo. E o que quer dizer o trabalho máximo? É o máximo de energia convertida, é o máximo de energia térmica convertida sobre a forma de trabalho. A outra parte do trabalho realizado pelo meu sistema, a gente não pode se esquecer disso, vem da minha fonte de calor, do meu reservatório térmico. Ok? Então, o que a nossa equaçãozinha 7 nos está dizendo é o seguinte: o trabalho máximo que pode ser retirado de um sistema ou que um sistema pode realizar, em parte, ele vai vir da nossa energia térmica do sistema, e esse máximo é dado pelo limite da minha função de Helmholtz, e a outra parte vem do nosso reservatório térmico. Ok? Então, o trabalho máximo que a gente procurava é isso daí. É a diminuição da função de Helmholtz entre os nossos estados inicial e final. Mas isso daqui é para o sistema mais simples que nós pensamos, né? A nossa equação 04, tá? Deixa eu colocar aqui, ela é válida para qualquer sistema, por mais simples ou por mais complexo que ele seja. Agora, o que eu quero dizer por mais complexo que ele seja? Eu quero dizer o seguinte: na nossa última aula, por exemplo, nós vimos que um sistema termodinâmico ele pode apresentar diversas formas de trabalho. Depende das variáveis em que nós estamos descrevendo o meu sistema. Para um sistema único e exclusivamente PVT, o trabalho ele é dado pelo PDV, que nós conhecemos e estamos habitualmente acostumados a escrever. Mas imagina, por exemplo, que nós tenhamos agora um gás paramagnético, que foi o caso da nossa última aula, onde agora o trabalho ele não é apenas escrito em termos do trabalho PDV, mas agora ele tem também um trabalho relacionado à sua magnetização, do seu momento magnético. E quando nós temos sistemas mais complexos, né, eu disse para vocês na nossa aula em que nós começamos a estudar a primeira lei da termodinâmica sobre o trabalho de configuração. E eu vou deixar o link aqui em cima para vocês dessa aula, junto aqui embaixo com o momento, o link e tudo mais, em que nós vimos isso, sobre o que era um trabalho de configuração. Então, para um trabalho de configuração, nós temos que o trabalho ele vai ser dado por uma somatória dos yi de xi, onde os meus yi são aí as variáveis intensivas e os meus xi são as variáveis extensivas. Então, vamos considerar que nós temos agora um sistema, tá, com 4 variáveis, vamos pensar aí, P, V, T, mais alguma variável X qualquer, não sei, que vai realizar, além de um trabalho PDV, um outro trabalho. Então, vamos imaginar que o meu sistema ele vai ter um trabalho devido à minha variação do volume, PDV, mais um trabalho aí qualquer, y dx, devido à variação de qualquer outra variável extensiva. Ok? Então, vamos escrever que o meu trabalho ele vai ser dado por um trabalho linha, que é o trabalho PDV. Então, daqui para frente, o trabalho linha, vocês vão ter que começar a entender que é aí o trabalho PDV, mais um trabalho qualquer, que é devido à variação da minha variável extensiva x, e que nós vamos agora chamar de, ou vamos nos referenciar como sendo um trabalho não PDV. Então, tomando o meu trabalho
dessa forma, a nossa equação 4, tá? Ela vai ficar sob a seguinte forma. Então, reescrevendo a equação 4. Então, a minha equação 4, ela dizia que o meu trabalho em um processo isotérmico, ela tem que ser menor ou igual a o 1 menos o 2 menos T S1 menos S2. Então, agora o meu trabalho, ele vai ser um trabalho linha, a uma temperatura constante, mais o meu trabalho tal, que é o trabalho não PDV, e isso tem que ser menor ou igual a 1 menos o 2 menos T S1 menos S2. Ok? Então, essa daqui vai ser agora a nossa equação de uma forma geral, em que a gente vai tratar o nosso sistema termodinâmico. Vamos chamar aqui de equação 8. A equação 8 ela nos abre um pouco mais de possibilidades para entender os possíveis trabalhos do meu sistema, né? Então, considere, por exemplo, que se o meu trabalho PDV for nulo, ou seja, além de eu ter um processo isotérmico no meu sistema, eu tenho agora um processo a volume constante. O que aconteceria com a minha equação 8? Então, considere. Então, se eu tiver um processo também a volume constante, nós vamos ter que o meu trabalho linha, a temperatura e volume constante, vai ser zero. E agora a minha equação ela vai ficar que o meu trabalho não PDV, mantido a temperatura e volume constante, vai ser sempre menor do que a variação, a diminuição da minha energia interna, menos o aumento da minha entropia. Ou mais o aumento da minha entropia, né? Então, eu posso escrever que o meu trabalho não PDV mantido a temperatura e volume constante vai ser sempre menor do que a diminuição da minha função de Helmholtz. Ou seja, a função de Helmholtz ela vai estar nos estabelecendo novamente um limite máximo para o trabalho não PDV. Tá? E esse limite é sempre menor do que a diminuição da função de Helmholtz. Novamente aqui, né, se eu tenho um processo reversível, essa desigualdade some e o meu trabalho não PDV, a temperatura e volume constante, corresponde exatamente à diminuição da minha função de Helmholtz. E se eu tiver ainda um processo onde tanto o meu volume quanto a minha variável extensiva dx ela não se altera, né? O que nós teremos? Então, para um processo, então nós temos que o meu trabalho linha de T é igual aí ao meu trabalho não PDV, e isso daqui é igual a zero. E a nossa equação 8, então ela vai ficar sobre a forma zero, tem que ser menor ou igual a F1 menos F2. Então, F2 é menor ou igual a F1. Ou seja, para um processo em que não há trabalho sendo realizado pelo sistema, esse processo só pode acontecer se a minha função de Helmholtz diminuir, certo? E isso vai ser muito importante a gente analisar para o próximo caso, que é da função de Gibbs. Porque a função de Gibbs ela vai estabelecer limites onde processos a pressão e temperatura constantes acontecem. E aí a gente vê que processos a pressão e a temperatura constantes são processos muito simples de acontecerem, que são processos, por exemplo, que ocorrem em uma transformação de fase, onde a pressão e a temperatura permanecem sempre constantes, certo?
Então, voltando aqui, né, eu divaguei um pouco, para um processo onde não há variação de volume e também não há variação da minha variável extensiva x, tá? Esse processo só pode ocorrer se houver a diminuição da função de Helmholtz. Ok? Então vamos para o próximo caso. Tá? Então, para um caso em que a pressão é constante, nós temos que o meu trabalho linha, né, aí é uma temperatura, mantendo-se a temperatura ainda constante, nós sabemos que é a pressão vezes a variação do meu volume. Então, e a equação 8, ela vai ficar sobre a seguinte forma. Então, vamos lá agora de novo. Então, meu trabalho PDV, mantida a temperatura e pressão constante, mais o meu trabalho não PDV, a temperatura e pressão constante, tem que ser menor ou igual a 1 menos o 2 menos T S1 menos S2. Ok? Então, meu trabalho PDV, ele é dado pela variação do meu volume vezes a pressão, mais o meu trabalho não PDV tem que ser menor ou igual a 1 menos o 2 menos T S1 menos S2. Então, o meu trabalho não PDV, mantidos a temperatura e pressão constante, tem que ser menor ou igual a o 1 menos o 2 menos T S1 menos S2 menos P V2 menos V1. Então, eu vou escrever sob uma forma final aqui, que o meu trabalho não PDV, mantendo a pressão e a temperatura constante, ele é igual a U1 menos o 2 menos T de S1 menos S2. E agora que eu vou escrever mais P V1 menos V2. Então, eu inverti aqui, ó. Ok? E repare novamente. Agora, esse trabalho aqui, a gente pode escrever ele em função de propriedades do meu sistema, que é a energia interna, a entropia e o volume, tá? Em termos, então, dos estados inicial e final, tá? Então, e isso a gente faz com que seja possível definir uma nova função, que é o que a gente vai chamar de função de Gibbs. Então, a gente vai representar pela função de Gibbs a letra G. Então, a minha função de Gibbs ela vai ser definida como sendo U menos TS mais PV. Ok? E aí, pessoal, né, como nós temos que H é igual a U mais PV, a gente pode escrever a minha função de Gibbs, G, como sendo igual a H menos TS, ou ainda, né, a gente vai poder escrever como F, a nossa função de Helmholtz, é U menos TS, né, a gente consegue escrever a nossa função de Gibbs como sendo F mais PV. Ok? Então, de uma maneira resumida, a função de Gibbs, então a gente tem a definição dela, U menos TS mais PV, que ela pode ser igual a H menos TS, que ela pode ser ainda igual a F mais PV. Então, essa aqui é a nossa equação 10, e vamos chamar isso aqui de equação 11, 11A e 11B. E para dois estados em equilíbrio, G1 menos G2, né, vai ser igual a U1 menos U2 menos T. S1 menos S2 mais P V1 menos V2, certo? E a nossa equação 10, então, a gente pode reescrevê-la. Então, nosso trabalho não PDV mantida a temperatura e pressão constante, ele vai ser sempre menor ou igual a
diminuição da função de Gibbs. Então, vamos chamar aqui de 12. E é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque a função de Gibbs, como eu disse um pouco antes, ela é uma função em que se mantém temperatura e pressão constante. Então, esse trabalho não PDV, ele vai estar estabelecendo, ou a função de Gibbs vai estar estabelecendo um limite máximo para esse trabalho não PDV a temperatura e pressão constante. E esse trabalho não PDV é o trabalho que se usa, né, a energia térmica do nosso sistema em um processo, por exemplo, em uma transformação de fase. Se nós tivermos esse trabalho não PDV igual a zero, por exemplo, assim como nós fizemos com a função de Helmholtz, nós vamos começar a estabelecer critérios do nosso sistema, que são os critérios de estabilidade. E aí nós vamos passar a ter estados que são ditos estáveis e estados que são instáveis. E esses estados instáveis é o que nós vamos chamar de meta-estados, que são estados, por exemplo, que a gente encontra líquidos super resfriados e vapores superaquecidos. E aí eu imagino que vocês já tenham visto vários vídeos, né, em que uma pessoa pega, por exemplo, um copo de água e quando ela pega esse copo de água, o copo todo se congela. Certo? Então a função de Gibbs, ela vai nos explicar isso daí. E eu acredito que em 2 ou 3 aulas para frente a gente vai tratar um pouco disso. Ok? Isso daqui então, novamente, né, assim como para os outros casos, né, para um processo reversível, o trabalho não PDV, ele tem que ser exatamente igual, tá? A diminuição da função de Gibbs. E, né, para o meu trabalho não PDV também igual a zero, que foi o que eu já falei aí para vocês, nós temos que ter aí que a função de Gibbs ela sempre tem que diminuir. Ok? E isso vai, então, estabelecer um critério de estabilidade e instabilidade nos nossos sistemas, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Como a gente já definiu, então, as funções de Helmholtz e as funções de Gibbs, a gente ainda pode escrever as nossas funções de Helmholtz e a função de Gibbs em termos de suas funções específicas, né? Então, vamos só fazer isso para a gente terminar a nossa aula. Tá? Então, podemos determinar. Então, o que é as funções específicas? É a função dividida pelo número de mol ou pelo número de massa. Tá? Vamos considerar o número de mol aqui, que é o que a gente sempre tem feito no nosso curso. Tá? Então, meu Fzinho, né? Então, Fzinho vai ser igual a U menos TS. E nas aulas anteriores, a gente já determinou, né? O meu U e o meu TS, tanto para um gás ideal quanto para um gás de Van der Waals. Então eu tenho aqui, ó, numa aula passada, né, a determinação da minha energia interna de um gás ideal. Determinamos também a variação da entropia de um gás ideal, a equação 07, em termos de T e V, e determinamos também em termos de T e P, que é esse caso aqui. Tá? Então vamos substituir essas equações aqui, que a gente viu nos cursos anteriores. Eu vou deixar tudo no link descrito com as equações que estão, vocês podem fazer isso em casa. Então a gente pode escrever que a minha função para um gás ideal, né? O meu F, ele é CV, T menos T0 mais o zero menos T CP ln de T sobre T0 menos R ln de P sobre T0 mais S0. Pessoal, essa daqui é uma equação com T e P como variáveis independentes. Se vocês pegarem T e V, ela vai mudar um pouquinho, tá? Ela vai mudar para CV ln de T sobre T0 e vai ser mais R ln de V sobre V0.
ok? Mas dá na mesma, não tem problema nenhum, tá? Eu só optei por usar essa, porque depois a gente vai escrever a função de Gibbs, tá? E a função de Gibbs é T e P. Então isso daqui vai ser igual a CV T menos T0 mais o zero menos T CP ln de T sobre T0 menos RT ln de P sobre P0 mais T S0. Ok? Então, ó, eu vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? E vou jogar para cá. Então, eu vou escrever assim, ó. CV T menos T0 mais... Opa, mais não, né? Menos T CP, que é mais ln de T sobre T0, que é menos com menos, né? Dá mais RT ln de P sobre P0 mais o 0 mais T S0. Então, repare que a minha função F, né, diferentemente das minhas funções da energia interna, da entropia e da entalpia, que eram definidas a menos de uma constante, o 0, S0 e H0, a minha função F, a minha função de Helmholtz, ela vai ser definida a menos de uma combinação linear, tá? Ou seja, a menos de uma função linear, que é o 0 mais TS0. Ok? Então a gente pode ainda reescrever, fazer um pouco de matemática aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode somar e subtrair o termo S0, T0. Então vamos fazer isso. E reescrever a equação da seguinte forma. Mais o zero. Então olha só o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou escrever menos o meu S0, que eu vou colocar em evidência, e vou colocar então o meu T menos T0. Aqui é menos, né, gente? Ó. Né, que é menos aqui, com esse mais, então dá menos. Tava comendo bola. Menos, menos. Tá? Então eu coloquei ó, menos o S0T, aí menos com menos dá mais, então dá mais esse 0T aqui. Tá? E aí o que sobra é ficar menos um S0 T0. Tá? Então vamos lá. Então é CV. E olha só, o 0 menos S0 T0 vai ser justamente a minha função de Helmholtz inicial. Tá? Então, para finalizar, F. Então essa daqui vai ser a nossa equação 13. E por último, tá? E a função específica de Gibbs, também para um gás ideal, ela vai ser dada por G igual. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vocês colocam lá que é CP T menos T0 menos T CP ln de P sobre P0 mais RT. Ei, pessoal, aqui não tá errado. T sobre T0, Rn de ln de P sobre P0, menos um S0, T menos T0, mais G0. Ah, mas professor, como é que o senhor fez isso? É só vocês irem lá, pegarem aquelas equações que já estão prontas e substituir, igual eu fiz para a função de Helmholtz, tá? Vocês vão ter que fazer esse passozinho aqui também, tá? Para poder chegar nesse termo e no meu termo G0. Ok? Então, façam isso em casa. Aqui, né? Onde o meu G0 é H0 menos T0 S0, tá? Então, se o meu G0 é H menos T, vocês vão ter que ir lá e buscar quem é o H menos TS e substituir. E as nossas funções de
funções específicas, né, elas podem ser escritas de uma forma mais enxuta, tá? Então vamos escrever assim, ó, um phi de v, vocês vão entender, e isso está no livro, tá? Como sendo 1 sobre RT CV T menos T0 menos T CP ln de T sobre T0 menos RT ln de P0 menos um S0 T menos T0 mais F0. E um φ de P, que é exatamente igual à equação acima, só que agora a gente tem o CP em vez do CV. Tá? E em vez de nós termos a função F0 no final, a gente vai ter a função G0. Tá? E a equação, ou as equações 13 e 14, a gente vai escrever elas como sendo um F RT ln de P mais φ de V, e o meu G é um RT ln de P mais um φ de P. Ok? Então, 15, 16, 17, 18. Ok? E por que a gente fez isso? Repara, então, que a minha função de Helmholtz, se a gente pensar que o meu P, a gente sempre pode trocar por V, como eu disse anteriormente, e aí ficaria menos ln de V. Tanto a minha função F quanto a minha função G, elas vão depender apenas da temperatura final. Tá? Olha só, as minhas funções φV e φP, elas só dependem da temperatura final. É a única variável que nós temos. Tá? De tal forma que se eu não tiver essa variação na temperatura, o meu φ de V ele vai ser apenas esse termo aqui e o meu F0, esse termo aqui e o meu G0. Tá? Então, é uma função que depende apenas da temperatura. Se estivermos no processo isotérmico, como a gente definiu todas as nossas funções até agora, tá? As funções de Helmholtz e as funções de Gibbs, elas ficam menos complicadas. Legal? Bom, então a aula de hoje era isso, tá? Definir essas novas funções de Helmholtz e funções de Gibbs, tá? E o que vocês têm que entender dessas funções é que é o seguinte, elas vão impor um limite máximo para um trabalho não PDV, mantido a temperatura e volume constante, para o caso da função de Helmholtz, e mantido a temperatura e pressão constante para a função de Gibbs. A função de Gibbs ela vai exercer um papel um pouco mais importante por conta de ser a temperatura e pressão constantes, e nesse caso lidar com os processos de transição de fase, tá? Que a gente vai falar agora nas nossas próximas aulas. Certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida ou qualquer outra colocação, por favor me escrevam, vai ser um prazer respondê-los. Se você quiser ter o PDF do nosso curso, me escreva também que eu posso enviar. Vai ser um grande prazer. Um abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.